tarde, queridos ouvintes. Olha eu aqui de novo, Sônia Nascimento, psicóloga, aqui no programa Viver Bem, que é o programa dos psicólogos católicos da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. E você que está nos ouvindo agora, que pode estar almoçando ou está no seu trabalho, fique ligado com a gente, porque hoje o tema está muito especial. E o tema de hoje, gente, compulsão, foi um pedido da nossa querida ouvinte, Antônia Passos. E para falar sobre esse tema, eu estou aqui com uma psicóloga maravilhosa que também faz parte, junto comigo, do grupo dos psicólogos católicos da nossa arquidiocese. Ela se chama Milena Ataíde, ela que é paroquiana da São Geraldo. Então, da São Geraldo em Olaria, ela já vai se apresentar, né, para gente, para todos vocês. E a Antônia Passos, o que ela nos pede? Ela referencia que falemos, que abordemos o tema compulsão, mas ela diz assim: qual a orientação para lidar e ajudar pessoas que compram tudo que vem? Que compram demais. Então, Milena, boa tarde, Milena. Boa tarde. Você se apresente, por favor. Como a Sônia falou, meu nome é Milena Ataíde, né? Eu quero agradecer a todos os ouvintes, a Sônia Nascimento e também a todos os participantes do grupo dos psicólogos católicos, né? Como ela falou, eu sou paroquiana da Igreja São Geraldo, que fica em Olaria, e hoje eu vim aqui para nós falarmos sobre compulsão, né? Um tema que a ouvinte Sônia, né? Antônia. Desculpa, a ouvinte Antônia. Parece né? Sônia e Antônia, né? Parece Foi muito parecido. Indicou pra gente, né? Isso. Então, assim, a gente precisa entender primeiro o que é um pouquinho a compulsão, né? Ótimo. É um descontrole emocional que leva a uma repetição contínua, né? De um comportamento, né? Então, ela faz essa compulsão, né? O transtorno compulsivo, ele faz parte de um transtorno neurótico, né? Que gera um conflito, né? Psíquico, um conflito pessoal, né? Então, como eu já havia falado, né, que é um descontrole emocional, a compulsão é um desequilíbrio no sistema de recompensa, né, Sônia? Que está ligado à dopamina, né? Isso. Que é... E o que é a dopamina? Só para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho. É um hormônio do prazer. Isto, né? Milena. Tanto um comportamento como uma substância, ele pode ativar essa dopamina. Né? Por exemplo, né? Uma pessoa que é compulsiva em compra, que compra demais, né? Ela está ali ativando esse hormônio, né? Então, como eu falei, o cérebro ele fica querendo mais aquele comportamento. É como se fosse, por exemplo, a questão da substância. Usar drogas. Né? Então, quanto mais a pessoa vai usando a droga, que é uma substância, o cérebro ele vai ficar acostumado àquela substância e vai querer mais. E acaba se tornando uma dependência, né? Isso. Então, se eu consumo chocolate, eu viro chocólatra porque eu consumo repetidas vezes. Isso. E sem controle. Sem controle. E acabo não percebendo que isso pode vir a se tornar uma compulsão. Mas a compulsão, então, pelo que eu estou percebendo, Milena, a sua colocação está excelente, a compulsão é uma doença e é diferente do impulso. É isso, Milena? Ela também está ligada ao impulso. Né? A compulsão ela é uma junção de comportamento repetitivo, claro, mas é de um impulso, uma obsessão, uma compulsão, está ligado muito à personalidade da pessoa. Se a pessoa for uma pessoa muito compulsiva, ela tende a ter uma obsessão. Né? Mas isso não quer dizer que ela será um comprador compulsivo. Né? Entendo. Isso
como a gente fala, os transtornos mentais, eles estão muito ligados à personalidade da pessoa, Sim, então quando né? você fala está ligado, de alguma forma você fala de uma característica muito Isso, pessoal, né, da muito. persona, aquela que precisa até de uma investigação psicoterápica, Isso, muitas né? das vezes. Mas, Milena, por que a compulsão acontece? Então, né? Isso está ligado. Algumas pessoas já me perguntaram isso, né? Existem muitos motivos, né, que levam uma pessoa a fazer. Vamos dar o exemplo das compras, né? A compulsão Sim, por até porque a compra, né? própria Antônia, né, a própria ouvinte, ela menciona isso, né, Sobre compra, né? sobre Mas compras. a compulsão ela está muito ligada à necessidade do desequilíbrio emocional, né? Diversão, a necessidade de ser aceito, né? Então, a Interessante. baixa autoestima, insegurança, status ou influência do comércio também está ligado, né? Isso pode para qualquer tipo de compulsão, porque infelizmente a gente está num país que ele se cresceu com a questão da compulsão. Ele toda hora tem na mídia que você tem que comprar para você ser alguma coisa, você tem que Sim, comprar, sim, né? a sociedade do ter, né, Isso, dessa possibilidade, o capitalismo, você né? é aquilo que você tem, né? Então, aí já tem as predisposição para uma possível doença, um possível transtorno, né? A personalidade da pessoa, essa característica, aí já é Sim. alimentado. Entendo. E parte também, claro, a Milena Taide, ela é psicóloga clínica, atende, tem o consultório aqui perto, no Largo do Machado, perto dos estúdios da rádio, e é, parte também dessa análise clínica, né? A gente identifica em nossos consultórios, né, Milena, a carência Sim, afetiva, né, que é o gatilho, digamos, um gatilho, e ela busca compensar essa carência. Porque a pessoa que tem um comportamento compulsivo normalmente está tentando compensar alguma coisa, seja até a própria eliminação de uma ansiedade. Fala um sim. pouquinho mais para a gente sobre isso. Então, né? Antes da gente falar sobre isso, Sônia, eu queria muito deixar aqui para as pessoas saber a diferença, né? Ótimo. Do compulsivo para o consumidor e o consumista, né? Porque às vezes as pessoas acham que é a mesma coisa. Não, o consumidor somos todos nós, que consumimos algo, porém são compras necessárias, né, para o nosso dia a dia, para o nosso bem-estar. Né? O consumista já é aquele que compra demais do que do necessário. Porém, depois ele pensa naquilo que ele comprou e aí ele para um pouco, tenta mês que vem não comprar muito, vai Esse é o analisando. consumista. Esse é o consumista. Já o Sim. compulsivo, não. O compulsivo já é a pessoa que tem o vício pela compra. Na verdade, ele, ele não tem o desejo dele não é o objeto, mas é o prazer da compra. Tanto é que ele fica fissurado para a próxima compra. Então ele tem que comprar para poder Tamponar saciar aquela carência. essa carência. É como se Entendo. fosse uma pessoa viciada em drogas mesmo. Sim. E aí você fala desse essa compulsão por compras, né? Porque Isso, né? há diversas formas De de compulsão, né? isso, Já né? já vamos falar sobre isso. Sim, né? Algo mais a colocar sobre isso, Milena? Como eu falei, a pessoa compulsiva ela tem uma fissura, uma angústia, uma ansiedade, uma impulsividade, né? Pensamento obsessivo por comprar. É esse prazer. Aí depois vem uma ressaca. Entendo. E Milena, muito legal isso tudo que você está colocando, né, para os ouvintes. Quais os tipos mais comuns de compulsão? Já que a gente identifica na clínica, né, na prática, que há uma uma gama Sim, mesmo, né? né, de necessidades, de carências e que muitos comportamentos se tornam compulsivos justamente porque há essa necessidade do tamponamento dessa
necessidade afetiva, dessa carência afetiva. Então, há tipos muito comuns hoje em dia de compulsão. Já falamos de algum deles, mas existem outros? Sim, né? Por sexo, por jogo, por compras, né? Drogas. Mas o que mais chega no consultório é a compulsão pela droga, né? E pelo jogo, que as pessoas ficam mais, elas falam mais sobre isso, né? Agora, por compra e por sexo, é meio que valorizado pela nossa sociedade. Entendo, mais ressaltado, não é nem valorizado, mas mais ressaltado. Mas Mas tem, isso, tem né? algo que me chama a atenção, que chega também lá no meu consultório e que também grita bastante na visão de até aqueles que não entendem da ciência psicologia. Um comportamento que é lavar as mãos repetidas vezes, ou um outro também, que é conferir se a porta está fechada Sim, diversas vezes. Agora tem um outro, Milena, que você vai gostar, que é a compulsão por trabalhar. E nós estávamos sim. conversando sobre isso ainda há pouco. E você, ouvinte, que está nos ouvindo agora, você pode colaborar com a gente também, passando o e-mail. Vai lá agora e passa o e-mail para a gente. Anote aí, viverbem@radiocatedral.com.br. Você pode sugerir assuntos para o próximo programa. Nossa equipe está aqui à disposição. Mas voltamos aqui com a Milena, porque nós estávamos falando dos tipos mais comuns de compulsão. E eu citei o lavar as mãos repetidas vezes, o conferir se a porta está fechada, a compulsão por trabalhar. Isso, E aí, né? Milena? Essa questão do lavar as mãos, conferir que a porta está fechada, isso tem muito a ver com o toque, né? É um Que é um transtorno transtorno obsessivo obsessivo compulsivo. compulsivo, né? Ter uma obsessão ali, né? É um pensamento que fica o tempo todo falando para a pessoa: "Ah, a porta não, ainda está aberta", e ela não consegue, né? Ela não consegue raciocinar e falar: "Não, eu fechei a porta". Mas aí o que entra aí não é só o comportamento, mas também a emoção, né? O medo, a angústia, a ansiedade, que é altíssima, né? Então a pessoa fica com esse pensamento obsessivo o tempo todo, que ela precisa é, responder a esse pensamento. Então ela faz o quê? Ela vai e faz aquilo que ele está pedindo, no caso, ir lá verificar, né? É um ritual, né? Que ela começa a fazer e aí chega no momento que ela não consegue mais parar. E aí ela precisa de um tratamento, que muitas Sim. vezes vai ser Intervenção isso, medicamentosa, né? A né? psicoterapia associada com O o medicamento, né? medicamento, que esse medicamento, gente, nós não temos competência para prescrever. Então, é a psicoterapia com os psicólogos e a intervenção medicamentosa É que vem a partir normalmente de um médico psiquiatra. É isso, isso, né? E Milena? as pessoas têm muito medo quando se fala psiquiatra. Preconceito, né? Né? Preconceito. Preconceito, medo. O psiquiatra, Sim. ele é responsável pela saúde Saúde mental, né? mental. É tipo o cardiologista que é responsável pela saúde do coração, né? Sim. Cada um na sua área. Verdade, Milena. E a compulsão por trabalhar? Tem Pois até um é, nomezinho, né? eu não... Work, É shopaholic? Não, workaholic. é Sim. workaholic, isso, né? Então, essa compulsão por trabalhar. Tem muito a ver com, eu acredito que tem muito a ver com a realidade da pessoa, né? Antes sofreu muito, ou então é uma fuga também, Sim. né? Por algo que ela às vezes não consegue compreender, ela tá o Ela tempo nem consegue todo, né? identificar. Ela Então, a família, ela precisa até se envolver, não é isso, isso? né? Até para que essa pessoa ela consiga se perceber, o que é uma tarefa difícil, essa E, autopercepção. isso. E não é tão fácil chegar para a pessoa e falar assim: "Ah, você está trabalhando muito e você precisa parar". Para ela, ela não entende dessa forma.
Sim. né? Porque é uma compulsão pelo trabalho. Então, tudo tem que ser uma forma com que ela comece a perceber que ela precisa de Sim. ajuda. E isso se dá muito no processo psicoterapêutico, Sim. né? Que o processo com a psicoterapia, com psicólogos sérios, ele consegue identificar o que está em desequilíbrio na sua Isso. vida. Às vezes é uma autoestima baixa que ela precisa Compensar. compensar, se dando muito pro outro, E por falar né? nesse outro, você me chama a atenção, Milena, que de uma compulsão que anda rolando muito por aí, que é a compulsão por agradar. A Sim, compulsão por agradar as outras pessoas. Nós chamamos, inclusive, da síndrome da boazinha ou do bonzinho. né? Fala um Isso pouquinho, mesmo, né? Milena. A pessoa que está o tempo todo querendo agradar, ali fazer a vontade do outro, ela tem uma personalidade muito, é uma personalidade com autoestima baixa, né? Muito passiva para tudo. Tudo que o outro quer, a pessoa vai e faz. E às vezes o outro nem pergunta, nem pede, mas ela já está ali, não, eu faço. Sim. Acaba implorando para a pessoa para que ela possa ajudá-la. Sim, isso é um risco, né, Milena? Porque identificamos na clínica que as pessoas vêm perdendo a sua pessoalidade, a sua autenticidade como pessoa, e aí vai viver o que é um vazio existencial, um vazio da sua própria existência, Sim, ela, uma perda de sentido. isso, e acaba que ela não sabe nem quem ela é. Ela não sabe o Sim, limite dela e o limite do outro, e às vezes acaba desagradando o outro. Porque nem todo mundo quer ficar sendo bajulado o tempo todo, né? Então ela não sabe esse limite. E quando a pessoa começa a dizer não, mesmo de uma forma delicada, ela acha que o mundo acabou para ela. sim, aí ela reage. Ela reage às vezes agressivamente, Sim, né? Ela reage de uma forma que ela se afasta da pessoa, ela começa a ter comportamentos agressivos, né? Que é entendo. uma forma de reagir a essa dor dela. Então ela acha que a pessoa Perfeito. é contra ela, é Sim. inimiga dela, E ela se torna vítima, né? vítima, né? Perfeito, Só Milena. para a pessoa, né, entender que nós não estamos falando de uma personalidade borderline, Não, não, não. Aí isso já é mas um é tema para outro um tema, próximo né? Porque às programa. vezes a pessoa, mas pessoa que entende mais um pouco sobre esses assuntos vai dizer, mas seria uma personalidade borderline? Não, não Muito é. boa a sua colocação. E Milena Taide, psicóloga. Então, tem uma outra compulsão muito presente nos dias atuais, que é a compulsão pela atividade física, aquela forma do corpo perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então, né, como eu já falei sobre a questão da compulsão, ela está muito ligada ao transtorno, ela faz parte dos transtornos neuróticos, né? Então a pessoa fica neurótica achando que o corpo dela não está perfeito. Mas é, é ligado muito à questão emocional. E também a Isso, social, né? porque a É isso. sociedade está toda hora mostrando um padrão de beleza, né? Então é preciso um autodistanciamento muito Sim, grande né? para poder focar aquilo que é o essencial. E o autoconhecimento, né? No Sim, Brasil, sem nós dúvida. somos induzidos a consumir a beleza, a consumir o que é material. Então, assim, é ter uma vida que não cabe no nosso orçamento e nem na nossa realidade. Então, a falta do autoconhecimento faz isso com que a pessoa busque esse viés, né? E às vezes ela não se percebe que ela precisa de outra ajuda e acaba caindo numa compulsão, né? E a compulsão, às vezes, em níveis bem mais graves, é necessário tratamento conjunto da terapia com a psiquiatria. Isso, falamos disso, sim, Né? né? Então, e também corre um risco, porque essas pessoas que têm a compulsão pela atividade física,
né, dessa coisa do corpo perfeito, corre riscos sérios. Então, nós temos outras doenças de ordem psiquiátrica, como anorexia, né, Milena, que a gente também esbarra muito na clínica. As pessoas se enganam, ela quer ter o corpo perfeito e o corpo perfeito para ela está nesse estereótipo de ser magra. Né? Então, a gente esbarra com isso. Ou então musculosa, ter a barriga chapada. Barriga invertida, né? Isso, né? Aquela beleza, o cabelo perfeito, tudo acaba misturando tudo ali. Isso. Né? E ela não consegue o controle, porque isso é alimentado pela sociedade que a gente está vivendo hoje. Exato, Milena. Tem uma outra compulsão também que me chama muita atenção, mas eu não sou especialista em atendimento clínico a crianças, né? Mas a compulsão por computador ou internet, o que fazer com as crianças, Milena? Então, né? Você que trabalha, que Milena também trabalha no atendimento clínico infantil. Também, né? Assim, os pais eles precisam estar bem atentos a isso, porque como gera um prazer, né? Toda compulsão ela gera um prazer. Então, essa questão de ficar o tempo todo no computador, isso está gerando um prazer para a criança. E esse cérebro ele é muito imaturo ainda. Né? Então, se não perceber isso nessa fase, né, nesse cérebro imaturo, isso pode gerar transtornos piores lá na frente. Né? Exato. Ter limite, dar limite para essa criança. Essa é a palavra-chave, né? Limite. Tá observando se quando diz não para ele, quando ele quer estar ali no computador, como é o comportamento da criança? Como é a emoção dessa criança? Como ele se comporta? Fica muito irritado, quer quebrar tudo, ou começa a suar, ou fica muito ansioso. E aí já é um sinal que algo não está bem. E a indicação seria esses pais buscarem uma avaliação psicológica com um terapeuta, com um psicólogo especialista no atendimento infantil? Sim. Sim, ótimo. Então, infelizmente, puxa, como passa rápido aqui. Estamos chegando ao final de mais um programa Viver Bem e eu convido vocês, queridos ouvintes, a colaborar com a gente, passando um e-mail para viverbem@radiocatedral.com.br. Nossa proposta é falar dessa saúde mental, saúde psicológica, saúde emocional, porque nós somos esse conjunto, né? Sim. Os pensamentos positivos, eles refletem na nossa forma de ser, na nossa forma de estar, na nossa saúde física também. Então, quero agradecer a Milena Taide por essa colaboração, essa disponibilidade de estar aqui conosco no programa Viver Bem. Já fica o nosso convite, viu, Milena, para você retornar aos estúdios da rádio. E me chegou aqui um tema a pedido da nossa ouvinte, Cris Lucena. Um tema para o próximo programa. Como construir uma imagem positiva e consistente perante o chefe e perante a equipe. Nossa, um tema bastante interessante, né, muito. Milena? Então, muito obrigada, Milena. Eu que agradeço o convite. Mais uma vez eu quero agradecer também ao grupo dos psicólogos católicos. Também quero mandar um abraço para os meus amigos lá da escola, da LBV, todos os funcionários. Ótimo. E falar um pouco, eu atendo aqui no Largo do Machado, no número 21. Qual é o seu consultório? É no Largo do Machado. Isso. Você pode dar seu telefone, seu contato, Milena? Posso, é o 987558061, que também é o Vamos do meu repetir? WhatsApp. 987558061. E você, ouvinte, se quiser um contato, uma avaliação da psicóloga Milena Taide, que atende aqui no Largo do Machado, pertinho aqui dos estúdios da rádio, entre em contato com ela e se não anotou direitinho, liga aqui pra gente ou passa o e-mail para viverbem@radiocatedral.com.br. E olha, gente, eu também recebi aqui da produção
uma mensagem de uma querida ouvinte, Rosemary Mota. Muito obrigado por sua colaboração, Rosemary. O que ela diz pra gente? Gostaria de parabenizá-los pelo programa Viver Bem e por todos os temas abordados. Muito obrigado, Rosemary. Continue ligado com a gente. Sua participação é muito especial. Não posso fechar o programa sem dar uma dica de filme que tem a ver com o tema que a gente aborda aqui. Então, vou citar 2 filmes. Um é O Aviador e o outro, O Mínimo para Viver, que trazem essas características. O Mínimo para Viver, eu falo um pouco mais, porque fala de uma compulsão, né, muito forte que desenvolve a anorexia. É uma jovem, né, protagonizado pela Lily Collins. Então, por favor, se interessam pela filmoterapia, assistam um desses filmes. Então, estamos chegando realmente ao final. Fique com a nossa gotinha para a semana, que é: a vida tem sempre sentido, gente. Então, vamos viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.